Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os barulhos estranhos que estão acontecendo no céu ao redor do planeta. Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando e antes de começar o vídeo, caso ainda não seja inscrito, se inscreva, clicando no botão aqui embaixo para conhecer mais sobre o nosso mundo e fenômenos bizarros que acontecem por aí. Você provavelmente já deve ter visto pela internet algum post sobre barulhos estranhos vindo do céu. Esses relatos voltaram a ocorrer esse ano e encheram as redes sociais de vídeos sobre o assunto. Mas se você ainda não viu, ou melhor, ouviu, vou deixar um compilado de vídeos aqui para vocês escutarem. Wow, so crazy, man. Where's that noise coming from? Esses barulhos que vocês acabaram de ouvir são relatados por pessoas de várias partes do mundo. Na verdade, essa não é a primeira vez que acontecem esses relatos na internet. A primeira vez foi por volta de 2008, mas os relatos em massa aconteceram mesmo em 2012 e 2015, mas eram bem parecidos com o que vem acontecendo recentemente. Um som metálico arrastado, tipo uma trombeta que às vezes muda de tom. Então, primeiramente, vamos ao histórico que temos desse fenômeno. Os primeiros registros de barulhos desse tipo são bem antigos e, inclusive, são investigados há bastante tempo. O primeiro relato foi no ano 1824, em uma ilha do Mar Adriático. Para ter uma ideia, os colonos americanos diziam que esse som que vinha do céu quando o céu estava limpo e não tinha nada à vista era um som do grande espírito que estava moldando a terra. Temos outros registros também no ano de 1850 e 1896. Quanto à distância que esse som pode percorrer, temos um exemplo bem interessante, que no caso ocorreu nos Estados Unidos em 2017. Moradores do Alabama ouviram um som vindo do céu e mais tarde o Observatório Elfo, que fica a cerca de 150 km de Detroit, detectou o que seria o mesmo som, de acordo com o nível de detalhe. Sendo o mesmo som, podemos afirmar que ele cobriu uma área maior que 1.300 km de distância. Isso quer dizer que, se o epicentro do som fosse em São Paulo, ele poderia ser escutado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até Salvador, na Bahia. E vale lembrar que os sons são diferentes, portanto, nem todos têm a mesma potência, mas já dá para perceber que se todos se originam do mesmo fenômeno, provavelmente é algo monstruosamente potente. Agora, vamos falar sobre as hipóteses levantadas para esses sons. E aqui vale lembrar que nenhuma delas foram comprovadas, embora algumas fazem muito mais sentido que outras. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos acredita que esses barulhos possam vir de alguma aeronave. Isso porque jatos supersônicos, quando ultrapassam a velocidade do som, emitem um estrondoso barulho no céu. Ou também que o som pode ter como origem um meteoro. Isso porque quando um meteoro entra na atmosfera terrestre, ele encontra resistência de gases e acabam entrando em combustão devido à concentração de hidrogênio e normalmente se decompõe através de uma explosão, o que normalmente gera uma bola de fogo no céu e um grande estrondo. O cientista David Hill, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, também escreveu um artigo com diversas possibilidades, incluindo grandes ondas ou tsunamis
que às vezes são causadas por fortes tempestades em alto mar, ou até mesmo um pequeno terremoto no oceano. Terremotos de superfície, que às vezes não são nem notados, porém pode provocar sons audíveis entre as faixas de 40 a 70 Hz. E para completar essa hipótese, vou deixar aqui um pedacinho do áudio do som real de um terremoto, aí só comparar com os sons relatados e tirar suas conclusões. Dunas de areia. Embora pareça estranho, mas dependendo das condições climáticas, as dunas de areia podem gerar sons que variam de um leve assobio a barulhos semelhantes a trovões, que podem ser ouvidos a até 10 km de distância. Vulcões ativos que geram barulho e através de pequenas explosões e ventilação de gases no interior do cone. Ejeção de gases que cobre a superfície da Terra, isso porque a gravidade está comprimindo os gases que cobrem o nosso planeta e existe uma pressão atmosférica e, dependendo do ponto onde tiver uma diferença de pressão, pode haver essa ejeção de gases e isso também faz barulho, assim como um ar saindo de uma bexiga ou de uma panela de pressão. Explosão de gases metano que temos no fundo do mar, normalmente esses estão abaixo de uma rocha capeadora e pode sofrer alterações causadas por um terremoto. Mas, se quiser saber mais sobre o assunto, recomendo o vídeo sobre petróleo, que vou deixar o card aqui em cima. Tempestades que ocorrem em lugares distantes, dependendo das condições meteorológicas, os trovões podem ser focalizados e ouvidos a quilômetros de distância. Ejeção da massa coronal, que cientificamente é conhecida como CME, que são fortes ventos solares carregados de partículas que chegam à Terra, mas são desviados pelo campo eletromagnético do nosso planeta, mas pode também gerar um som estridente e ser ouvido por aqui. E também outras especulações que aparecem sempre nas redes sociais, sendo as mais citadas construções, fábricas ou transporte como trens ou caminhões, armas supersônicas e projetos HAARP, alienígenas ou disco voadores, trombetas do apocalipse e até reparo no domo. Isso quer dizer que, como o som ainda não foi identificado, hipóteses e especulações não faltam. Tirando o fato de existirem nas redes alguns vídeos fake com montagem imitando o fenômeno e levando em consideração que estamos falando do mesmo fenômeno, ou seja, da mesma fonte geradora desses sons, só pelo registro histórico e monitorações de alguns eventos naturais que já é comum nos dias de hoje, podemos eliminar boa parte das hipóteses já levantadas. Por exemplo, podemos descartar que venha de aviões supersônicos, porque o primeiro avião a jato, e nem era supersônico, foi criado em 1910, bem depois do primeiro relato. Canhões, trens, automóveis ou fábricas também podemos descartar, porque tudo isso se popularizou bem depois dos primeiros relatos. Também podemos descartar a possibilidade de ser meteoros, porque com a intensidade do som, caso fosse um meteoro, seria antecedido por um forte clarão. E também temos várias estações que monitoram o céu, inclusive no dia que teve o som no Alabama, como citado acima, as estações americanas não tiveram nenhum relato de meteoro em potencial alcançando a atmosfera. Também podemos descartar a possibilidade de ser tsunami, porque serviços meteorológicos identificam grandes tempestades capazes de gerar um tsunami e esse não foi o caso. Inclusive, esse som às vezes é ouvido centenas de quilômetros da praia, o que já inviabiliza essa possibilidade. Podemos descartar a possibilidade de terremotos, porque existem sismógrafos em vários locais e eles também não detectam nada quando esse barulho é ouvido pela população de um lugar. E sem contar, o próprio som do terremoto, como visto acima, não parece muito com o som ouvido por todo mundo. Também podemos descartar dunas de areia, porque esse som muitas vezes é ouvido em locais que estão muito distantes de desertos. E se esse fosse o caso, esse som seria específico de uma região, como os desertos Kalahari e Saara. Podemos descartar os vulcões porque também monitoramos os principais vulcões ativos e também não temos relatos de erupções no mesmo período em que o som é ouvido. Isso sem levar em consideração que o som também foi ouvido aqui no Brasil e nem temos vulcões ativos aqui. Também podemos descartar explosões de gás metano, porque isso certamente geraria um pequeno abalo sísmico e isso não foi percebido, além de que o som muitas vezes é ouvido bem longe do mar. Quanto aos demais, cabe a cada um avaliar as possibilidades dentro do que acredita ou não.
E ainda assim, essas exclusões que eu fiz acima são puramente minha opinião, em detrimento dos fatos. Gosto de me basear na ciência, mas para esse vídeo, a ciência ainda não tem uma explicação conclusiva. Vamos aguardar e certamente no futuro esse mistério também será desvendado como muitos outros fenômenos que hoje o ser humano já conhece muito bem. Bom, pessoal, mais uma vez ficamos por aqui e poste aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que são esses barulhos. Aproveite e já deixe um like e se inscreva caso ainda não seja inscrito para saber mais sobre curiosidades e barulhos estranhos. Um grande abraço e até a próxima!